Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui para, mais uma vez, gravarmos mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Agora, dessa vez, estamos trabalhando com a lição de juvenis, tá? Nosso canal tem como objetivo falar de escola dominical, tá bom? A gente já tem trabalhado a lição do discipulado e também trabalhamos a lição de jovens ano passado e agora eu quero começar a trabalhar um tempo também essa lição do juvenis, que eu considero também uma das boas lições do nosso currículo de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos falar sobre a lição número 2, que tem como tema os diferentes tipos de amor. A gente vai falar como a Bíblia ela nos apresenta essa palavra. Você, professor, você, aluno, vai descobrir pela lição que, diferentemente da língua portuguesa, a palavra amor na Bíblia ela tem significados variados. Tá? Como a gente sempre costuma dizer, na interpretação de um texto bíblico, às vezes a gente pega um dicionário e ali a gente busca o significado daquela palavra, mas descobre que a mesma ela tem mais de um significado. Tá? Não é como no português, digamos assim. No português, geralmente, quando a gente fala amor, a gente usa a mesma palavra para se referir a várias coisas, como por exemplo, eu digo, eu amo meu cachorro, eu amo a minha mãe, eu amo meu pai, eu amo meus livros, eu amo a Deus, eu amo a igreja. Então você observa que a mesma palavra ela é usada para se expressar em relação a vários tipos de coisas. No grego, a gente vai perceber que no grego e também no hebraico, tá? Essa palavra ela é mais específica. É isso que a lição vai nos trazer, é isso que a lição vai nos ensinar nesse domingo, que para cada situação essa língua ela aplica uma palavra diferente, ok? Então, o texto bíblico da lição é 1 Coríntios capítulo 13, tá? Do versículo 1 ao versículo 13, aliás, é um texto bíblico bastante conhecido, essa leitura bíblica em classe, tá? Todo mundo já ouviu, pelo menos alguma vez na vida, o texto que fala sobre o amor. Tá? Paulo escrevendo a carta aos Coríntios, é um texto que ele fala justamente logo após ele escrever sobre os dons espirituais, e então ele pega e escreve esse capítulo mostrando que mais importante do que dons espirituais é o dom do amor, ok? Nós temos aqui a nossa lição dividida em 4 tópicos, tá? Ela está dividida em 4 tópicos. E aí nós vamos começando aqui pelo primeiro tópico, que vai falar sobre um dos amor, que é o amor eros. Tá? Eu acredito que em algum momento você já ouviu falar dessa palavra eros, tá bom? E como diz a própria lição, ela é uma palavra grega, tá? Tem até o deus. Se você, professor, deixa aqui uma dica, eu não vou estar dando tudo aqui, minha intenção também sempre será suscitar em você, tanto o professor como o aluno, suscitar em vocês o desejo de pesquisa, tá? A curiosidade, isso é muito importante. Então, na mitologia grega tem um deus chamado Eros, que é o deus do amor. Já dizia alguém que na cultura grega, para tudo eles têm uma palavra, né? Para tudo eles têm uma, digamos, uma história, um mito, alguma coisa para contar. Essa palavra Eros, antes de eu entrar propriamente na lição, eu achei ela, pesquisando aqui no Dicionário Internacional de Teologia, eu achei interessante porque a lição, de fato, ela até coloca algumas coisas, mas a palavra Eros, ela tem um significado bastante intenso. Tá? Se você for buscar, se você tiver em casa um dicionário teológico, você vai descobrir que essa palavra ela é profunda. No caso do Dicionário Internacional, diz que essa palavra ela tem o seguinte significado: desejo, um desejo ardente, claro, anelo, aquilo que anela alguma coisa de forma forte, anseio, né? E nos filósofos, o dicionário conta que tanto em Platão como
Aristóteles, esses filósofos definiam essa palavra eros como um sentimento em busca daquilo que é certo, um desejo forte por aquilo que é certo. No caso, voltar nas questões da ética, da moral e etc. Já Plontino, que é um outro filósofo também, ele já usava essa, tanto ele como também a gnose, que é uma filosofia religiosa, já entendia o eros como uma espécie de busca de um amor transcendental, no sentido de buscar o conhecimento, digamos assim, mas não um conhecimento terreno, um conhecimento material, não. Um conhecimento transcendental. Independentemente de Platão, Aristóteles, Plontino, a gnose e outros mais, todas eles buscam o eros no sentido de um desejo, de um anseio, de um anelo, tá? Por alguma coisa, uma coisa ardente, tá? Então, o que seria o eros? É exatamente isso. O eros é essa coisa ardente, apaixonada, essa coisa que, como diz o próprio dicionário, ela não leva em conta a razão. O eros é um tipo de amor que não leva em conta a razão. E a nossa lição, professor, coloca que, ele até coloca muito bem, que é um amor romântico, é um desejo sexual e passional. É o amor físico originado nos sentidos naturais, instintos e paixões. Isso aqui é muito importante, professor, frisar isso na lição, essa questão dos sentidos naturais, são 5 sentidos. Você tem 5 sentidos, tá? E às vezes você pode se deixar levar por um amor que é baseado nos sentidos. E o que eu estou falando não é só num... Eu vou até colocar aqui uma outra situação, não é só no sentido de a questão passional, tá? Às vezes você, pelo sentido do paladar, né, do gosto, você pode ter um amor excessivo por um tipo de comida, um desejo ardente por aquela comida, e isso pode trazer danos. Então, estou só colocando aqui exemplos que podem facilitar a sua vida. Então, é bom que você frise isso, que esse tipo de amor está todo baseado nos sentidos, nos instintos e nas paixões. Esse aspecto do amor humano é citado no livro de Cantares de Salomão. Por isso que, quando a gente ouve por aí pregações tentando trazer uma alegoria de Cantares, dizendo que ali é uma pregação, é um texto que foi escrito para falar, para designar o amor de Cristo para com a igreja, da igreja para Cristo, ou mesmo de Deus para com Israel, Israel para a igreja. Perdão, não tem nada a ver Israel para a igreja. É de Deus para Israel, Israel para com Deus, tá? A gente não concorda muito com esse tipo de interpretação, porque o texto, ele é um poema, onde, como a lição bem coloca, expressa exatamente essa relação do desejo de um para com o outro. Se você, professor, lê com atenção o livro de Cantares, algumas palavras, algumas frases, fizer algumas pesquisas, não vou falar aqui porque não é a nossa lição, você vai observar ali a coisa mesmo realmente pesada. Então você, aluno, também está nessa faixa etária aí que são juvenis de 15 a 17 anos, não é nem tão bom você ficar mandando aí, às vezes, bilhetinho, né? Vou aqui porque aqui uma passagem da Bíblia, que você pega lá Cantares e tal, e manda para namorada ou namorado, né? Ou a namorada manda pro namorado, isso não é muito legal, tá? Eu sei que alguns já estão nessa fase, já estão até namorando, não é ideal, mas fazer o quê? Então tome cuidado com as palavras, porque as palavras, elas realmente têm peso, tá? Aí a lição coloca o amor ágape em 2 sentidos, negativo e positivo. Qual seria o sentido negativo? Ele fala até da filosofia. Fala a respeito do amor eros como um desejo ardente por algo que não possui. Isso aqui é muito forte. Respeito, né? Desejo ardente por algo que não possui. Partindo desse pressuposto, tem seu exemplo de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que cometeu um adultério com a esposa de Urias, que é a Batseba, né? Todos conhecem a história de Davi, Urias e Batseba. Davi desejou ela. Então é isso que ele está falando aqui. É um tipo de desejo ardente por uma coisa que não lhe pertence, tá? É uma coisa que você não possui. Isso pode gerar, como gerou também
em Davi. Tem na história bíblica também os filhos de Davi, né? 2 filhos de Davi. Se não me falha a memória, Aminon desejou a sua irmã ardentemente ao ponto de ficar doente, né? A ponto de ficar realmente fora de si. Tá? Era um desejo incontrolável. Então, nesse sentido, é que a lição ela está colocando o Eros como sentido negativo. Observe que a lição, de forma muito inteligente, ela coloca essa palavra tanto no sentido negativo, como as outras também, como também no sentido positivo. Qual seria o ponto positivo dessa lição, dessa palavra? Ele fala aqui no ponto positivo, vemos a sua importância no sentido da biológica e social para a existência da humanidade. Tá? Por que ele coloca biológica e social para a existência da humanidade? Porque esse sentimento, eros, esse tipo de amor, como coloca aqui a lição, ele contribui para as questões naturais mesmo da vida e da existência da raça humana. E a lição, ela até coloca em Gênesis 1, 28, frutificai e multiplicai. Isso aqui, professor em sala de aula, é interessante abordar bem essa questão, mostrando a importância desse tipo de sentimento na questão positiva, tá? Que não é uma coisa diabólica, porque alguém pode apenas demonizar a palavra. Não. Isso aqui, como a gente costuma sempre dizer, até mesmo em antropologia, são coisas que Deus criou, Deus foi quem fez. Tá? A questão é saber qual o momento certo de se usar. Então essa é a nossa primeira palavra. Eu acredito que você deve ter entendido e não está tão complicado assim, né, professor? E você, aluno também que me assiste. A outra palavra, que é o segundo tópico da lição, é a palavra philéu, ou filéu. É outra palavra grega. Ele fala que essa palavra, ela é geralmente, observe, geralmente, isso quer dizer que nem toda vez vai ser assim. Então, geralmente, marque isso aí, professor, na sua lição. Geralmente, tá bom? Porque pode ser que em outro momento, você pegando um outro comentário, ou um dicionário, alguma coisa, e isso pode acontecer. Lembre-se que você está lidando com palavras gregas. E essas palavras não são palavras simples de a gente compreendê-las, de entendê-las, tá? Às vezes tem pregadores que eu percebo que eles conseguem, às vezes, meter os pés pela mão na emoção de apresentar palavras gregas. Eu já vi muito isso já. E a lição fala, é como amizade ou amor fraternal, tá? Eu fiz aqui uma anotação com base no dicionário internacional, antes de entrar aqui na lição, tá? Essa palavra, filéu, ela não tem nenhum tipo de conotação religiosa, segundo o dicionário internacional de grego. Ela não tem claramente, na verdade o dicionário fala que ela não tem claramente nenhuma conotação religiosa, tá bom? E essa palavra, geralmente, comumente, como ele fala aqui, ela é usada para falar do amor que abrange amigos, parentes, tá? Veja bem, olha a diferença na palavra eros. Quando eu quero expressar um sentimento de desejo, de anseio, tá? Eu uso a palavra eros. Quando eu quero falar de uma palavra que possa expressar o meu sentimento de irmandade, de amizade para com uma outra pessoa, eu uso filéu. E o que me chama bastante atenção, observando aqui essa palavra, meus queridos, é que às vezes ela tem a conotação também de eu usar ela para um parente. Por exemplo, meu irmão, eu diria assim, só um exemplo, vou formar aqui uma frase, eu te filéu, ou seja, eu estou dizendo que eu amo meu irmão. É a palavra grega lá para falar essa questão da irmandade. Mas essa mesma palavra, muitas das vezes, ela é usada no Novo Testamento para se referir a irmãos, irmãos da igreja. Por exemplo, lá em Romanos, porque isso aqui é a palavra
ela tem também as suas correlações, seus verbos, seus substantivos. Eu vou ler aqui a palavra, o texto de Romanos 1, capítulo 1, versículo 31. Versículo 31 diz assim: Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Ó, aqui, quando ele fala, Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 31, sem afeição, se você pegar essa palavra lá no grego, a ideia exatamente é essa, de uma falta de sentimento, uma falta de quê? De alguém que perdeu a afeição pelo outro, perdeu o amor pelo outro. Tá? Isso aqui me chamou bastante atenção, porque essa palavra, ela, ao mesmo tempo que a gente pode usá-la também para nos referir a nossos irmãos, nosso pai, nossa mãe, também pode ser usado, porque tudo depende muito do contexto, eu também posso usá-la dentro da igreja, com relação à minha relação com os meus irmãos em Cristo Jesus. E por que me chama a atenção? Porque ela é uma palavra que ela pega a ideia, digamos, meio que familiar, para expressar também a minha relação de amizade para com uma pessoa que não é do meu mesmo sangue, que não é da minha mesma família, mas que o mesmo sentimento que eu nutro por uma pessoa, ela também, da minha família, também posso nutrir por uma pessoa. Então, é bem interessante isso, tá? Mas só que, assim como também no Eros, é uma palavra que ela tem seu sentido negativo e positivo. Qual seria o sentido negativo? Ela o amor manifesto na forma do filial, ou é falho, porque é limitado e pode agir por conveniência. Como, por exemplo, o amor de Pedro por Jesus quando lhe foi conveniente. Negou sua amizade com o mestre 3 vezes e depois se arrependeu amargamente. Ou seja, esse tipo de amor, filial, é um tipo de sentimento que ele vai depender muito das circunstâncias. Essa aqui é a palavra. Então, se o outro lado, como a lição coloca, me é conveniente, aí, ok. Ou seja, é um amor egocêntrico, é um amor realmente interesseiro, digamos assim. Alguém vai dizer, não, eu não sou assim e tal, mas em algum momento da nossa vida, relações nossas de amizade, às vezes são quebrados, são destruídos por causa disso. Mas também tem um sentido positivo. O amor fraterno é fundamental para as relações humanas, mas depende de uma relação recíproca, ou seja, somos amigos daqueles que são nossos amigos e amorosos com aqueles que também nos amam. Essa característica torna esse tipo de amor inferior ao amor ágape. Tá? Uma das grandes histórias de amizade da Bíblia é a de Davi e Jonatas. Eu quero chamar a atenção disso aqui. É muito importante o professor frisar bastante essa história de Davi e a história de Jonatas. Ele coloca dentro da categoria de amor filial. Esse amor, é bom você estudar esse texto e mostrar para a turma que não tem nada a ver com amor eros, porque principalmente as igrejas inclusivas, as igrejas hoje que trabalham com comunidades LGBT, elas interpretam esse texto bíblico como sendo um amor eros. Eles chegam a afirmar literalmente que o texto está dizendo que Davi e Jonas tiveram ali uma relação, tá, sexual. É isso que eles querem dizer na Bíblia. Mas é importante falar, tá? Depois que eu digo, a palavra amor, sentimento, ali, essa coisa que tem lá no texto é preciso ser analisada, porque a ideia que se passa dentro de uma cultura, como é a cultura deles, que esse sentimento de amizade deles foi realmente muito sincero, foi um sentimento realmente verdadeiro um para com o outro. Por isso que a lição coloca que aqui nós temos um exemplo de uma verdadeira amizade. Davi estava numa situação muito difícil, Jonatas era filho do rei, estava também, de uma certa forma, correndo risco. Ele sabia também que Davi seria o sucessor do seu pai, mesmo que o pai dele não
quisesse que isso acontecesse, mas mesmo assim ele se colocou ao lado de Davi de forma sincera. Por isso que o texto bíblico mostra que houve entre eles uma sinceridade, uma coisa muito forte, mas não no sentido de conotações sexuais como às vezes essas igrejas querem passar. Então é muito importante o professor pensar bem nesse texto bíblico, o que é que ele vai falar, dar uma parada, dar uma estudada, porque de fato ele vai precisar, quem sabe, responder, e a gente nunca sabe dentro da nossa sala se não tem pessoas com esse tipo de pensamento, que já, porque nessa professora da escola dominical, nessa faixa etária que os nossos alunos aí estão passando, que são do 15 ao 17 anos, você sabe, a exposição midiática da internet, de filmes, vídeos e etc., é muito. Então, eles certamente já ouviram alguma pregação, algum estudo, alguém comentando alguma coisa sobre esse texto bíblico. Então, é a hora do professor, essa é a oportunidade que Deus lhe concede de você chegar em sala de aula e desmontar, tá bom? Desmontar qualquer teoria em torno disso daí, tá bom? Então, esse é o nosso segundo amor. O terceiro tópico fala do amor que muitos chamam de o amor sublime, que é o amor ágape, tá? De acordo com o dicionário teológico, a palavra ágape é utilizada para descrever o amor em sua mais alta e sublime acepção. É o amor que não se preocupa em receber, mas em dar. É o amor que só Deus pode conceder, perfeito e inigualável, que abrange nossa mente, nossas emoções, nossos sentimentos, nosso pensamento, todo o nosso ser. Então, esse amor, o amor ágape, geralmente, ele é direcionado em relação a Deus para com o homem, tá? E a lição, ela vai colocar aqui exemplos desse amor. O ser humano, ele pode demonstrar esse amor? Eu acredito que é uma pergunta interessante que você pode fazer em sala de aula. Será que o ser humano, ele pode demonstrar esse amor? Bem, eu acredito que sim, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Existem em nós elementos, entendeu? Que eu poderia dizer que são fagulhas, traços divinos em nós. Nós temos traços. E principalmente depois da conversão, que a gente passa a ter o Espírito Santo, a ouvir mais Deus, lendo a Bíblia, enfim, pela oração, etc. Esses traços, que muitos deles estão, às vezes, perdidos no homem caído, eles se acentuam ainda mais. A gente observa que tem pessoas que demonstram um amor incrível por Deus. Agora, eu não vou dizer que esse amor incrível por Deus, ele venha durar, como é o caso do Senhor. Pode ser que, pela natureza humana que nós temos, tá? Nós não consigamos, digamos assim, sustentar um sentimento desse por muito tempo. Mas isso é muito, digamos, volátil, relativo, até porque nosso amor para com Deus, ele é uma coisa que ele vai amadurecendo, né? Quando eu falo nosso amor para com Deus, não é que a gente deixe de amar o Senhor, mas à medida que a gente vai vivendo, a gente vai tendo as nossas experiências cristãs, nós vamos cada vez mais amadurecendo, entendendo o que é a fé cristã, entendendo o que é de fato a vontade de Deus para conosco. A lição, ela coloca como exemplo o próprio Jesus, que o maior exemplo é Jesus. Jesus, ele não precisa nem aqui eu explicar, porque vocês sabem que a maior prova de amor para com o homem é o que ele fez por nós na cruz. O próprio João 3,16 é o versículo mais conhecido na comunidade evangélica, deixa isso muito claramente, tá? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o maior exemplo de alguém que não foi só de palavras, não foi apenas uma pessoa de teorias, mas também que praticou esse tipo de amor é o próprio Jesus. É claro que também a lição traz também o amor de Deus é essencial para o mundo. Houve no passado
pessoas que pregaram dizendo que Deus, o Deus do Antigo Testamento, era um Deus de ira, era o Deus de justiça, que punia os pecadores, era o Deus que não tinha amor, que não tinha misericórdia. Isso é uma verdadeira lorota, como eu costumo falar, uma verdadeira bobagem, porque, meus queridos, Deus ele é imutável. Uma das características do nosso Deus é que ele é imutável, ou seja, que ele não muda. E dentro da natureza de Deus, nós temos o que nós chamamos de aqueles sentimentos que são comunicáveis e aqueles que não são comunicados ou incomunicáveis. Entre os incomunicáveis, nós temos, tá, algumas coisas que ele não pode comunicar, como a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua eternidade, então não dá para comunicar isso. Mas o amor dele é comunicável, tá? Como é que nós percebemos isso? O Antigo Testamento, meus irmãos, mostra isso. O livro de Oséias é um exemplo clássico da demonstração do amor de Deus. Oséias é um profeta, é um dos nossos profetas, um dos livros dos profetas menores, aonde Deus ele vai mostrar o seu amor para com Israel. Como é que ele faz isso? É claro que no Antigo Testamento, em muitos momentos, as profecias elas foram faladas de forma bem prática. É o caso de Oséias, aonde Deus manda ele pegar uma mulher dentro de um lugar de prostituição, tira ela de lá, cuida dela, se casa com ela, beleza, tudo bacana. Depois que ela tá tudo legal, ela pega, ela se volta contra Oséias e volta para o mesmo ambiente. Então, aqui Oséias ele quer falar para o povo que Deus age da mesma maneira com o seu povo. Ele tira, ele cuida, mas muitas das vezes o povo ele passa um tempo e depois ele volta de novo. Mas mesmo assim Deus continua amando, Deus continua cuidando. Como é que a gente sabe que Deus ele manifesta o seu amor mesmo quando a pessoa se afasta dos seus caminhos? Porque nós temos que entender que a vida é um dom de Deus. As conquistas, às vezes as pessoas, mesmo elas não indo para a igreja, mesmo elas não fazendo uma oração, mesmo elas não colocando a sua vida nas mãos de Deus, mas mesmo assim, Deus continua amando elas de que forma? Cuidando. Agora, é aquilo que a gente sempre fala para encerrar esse assunto aqui. Amar não significa que Deus ele vai passar a mão, ele não vai punir, que não haverá as consequências. Claro que haverá. Todo mundo aqui tem um pai, tem uma mãe. Todo mundo aqui já teve um pai e sabe que quando a gente faz coisas erradas, nosso pai ou nossa mãe, ou quem cuida de nós, nos disciplina, não para o nosso mal, tá? Como diz lá o livro de Hebreus, a disciplina, quando ela é executada, ela aparentemente, a princípio, ela parece uma coisa muito ruim. Mas depois, com o passar do tempo, a gente percebe que aquilo é bom, é necessário, nos ajuda bastante, tá? Então Deus, ele ama, mas é bom que se diga que nossos erros, eles são passíveis de, não vou dizer, eu não vou usar a palavra punição, porque é um termo talvez pesado para algumas pessoas que nos ouvem, mas eles são passíveis de uma ação corretiva, digamos assim. Vou usar a palavra corretiva. É necessário, gente, tá? Eu acho que todo mundo concorda que aquilo que é errado tem que ser corrigido. E quem sabe se a gente está certo ou está errado, melhor do que Deus, que nos criou e nos fez. Então, é importante frisar isso. Deus conhece o nosso interior, Deus conhece tudo em nós, Ele conhece pensamentos, tudo. Foi Ele que nos fez. Então, Ele sabe quando a gente está certo, Ele sabe quando a gente está errado. Não tem ninguém melhor que nos conheça do que o próprio Deus. E para fechar a lição, o quarto tópico fala as dimensões do ágape, né? Ele fala que tem a dimensão horizontal, interior e vertical, tá bom? O que seria essa dimensão do amor ágape no sentido horizontal, tá bom? É o amor incondicional direcionado a todos os nossos semelhantes. E nesse sentido, se diferencia do amor filial, ou filéu, como se pronuncia, e eros. Pois não é seletivo, é egoísta e não age por conveniência, visto que no ágape o objetivo é dar
sem olhar a quem e nem esperar algo em troca. Amar os outros como Deus ama. Não é uma tarefa fácil, mas é preciso buscar no Espírito Santo e revertir-nos desse amor dia após dia. Então, quem ama de forma horizontal, tá? Horizontal, tá bom? Não tem essa, eu gosto mais desse, menos desse. Ele ama, tá? É o amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o mandamento deixado pelo nosso Senhor Jesus Cristo a nós. Amar a Deus sobre todas as coisas. Vai ter uma lição que vai falar, que até a próxima, né? A próxima lição. O que seria se amar a Deus sobre todas as coisas? Mas o segundo é amar o próximo. Como assim? Você não se ama? É até complicado falar esse versículo porque tem pessoas que nem se amam. Tá? Tem pessoas que não se amam. Tem muitos, você que é adolescente, juvenil, você muitas das vezes não se ama. Tem meninos nessa idade que vivem o tempo todo num sentimentalismo, num sentimento de depressão, de tristeza, sabe? É como a gente fala de aquela coisa de vira-lata, digamos, como a gente costuma usar o adágio. Aquele sentimento de vira-lata. Tudo ele se vitimiza, tudo é um problema, ele não se ama, ele não se gosta. Fica se humilhando pelas, por migalhas. Tem gente que fica se humilhando para ter amizade do outro. Ele não sabe se valorizar. Às vezes é uma pessoa inteligente, às vezes é uma pessoa até bonita. É uma pessoa que tem capacidade, mas ele não consegue se amar. E por não se amar, esses talentos que essa pessoa que você tem, muitas vezes acaba sendo eclipsado, tá bom? Então, para se cumprir esse versículo que eu acabei de citar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, você primeiro tem que se amar. Segunda dimensão é o interior, tá? É o que eu acabei de falar. Só temos cuidado, tá bom? Em não exagerar, mas a gente precisa também, como a lição fala, é o amor direcionado a si mesmo, mas não como Eros, em busca de satisfazer os seus próprios prazeres e interesses, mas se amar no sentido de entender seu valor pessoal diante de Deus. Então você precisa aprender. Então o professor trabalhe isso em sala de aula, porque existem meninos, existem meninas nessa fase da vida que estão passando crises, que não se valorizam. Às vezes você tem que entender, meu querido juvenil, que isso é uma fase. Às vezes tu olha pro teu corpo, não se aceita. Meu corpo é feio, meu cabelo é feio. Você tem que entender que isso é uma fase. Você tem apenas... eu estou falando geralmente aqui, pessoas que têm 15 a 17 anos. Veja bem, 15 a 17 anos. Gente, nessa fase, é a fase realmente que os hormônios, eles estão realmente borbulhando. Alguns vão ter espinhas demais, outros vão ser mais gordinhos, outros vão ser magros demais, tá? Então, não deixe que essas coisas afetem o teu viver. Ame-se, entenda que isso é uma fase, isso vai passar. Tem gente que nessa fase se taca para academia, malha, dia e noite, tal, tal. Já houve casos aí que até meninos já morreram por causa do exagero, né? Por causa do abuso, porque tudo que é feito de forma exagerada, tá? É prejuízo. Tem uns que se isolam, só ficam dentro do quarto, jogando videogame, assistindo séries, não saem, não se socializam, não conversam com ninguém pessoalmente, não gostam de ir para a igreja, só quer ficar em casa, se torna às vezes um psicopata. É sério, isso a gente pensa que é brincadeira, mas tem uns que acabam se tornando até psicopata, porque ficam vendo coisas na televisão, na internet, e aí a pessoa, quando ela... porque você precisa, além de receber essas informações todas, que são muitas, você precisa também, às vezes, abrir a torneirinha para, sabe, derramar sentimentos, compartilhar experiências, para que você possa se tornar uma pessoa saudável. Então, isso aqui é muito importante, o amor no sentido da dimensão interior. E por último, o amor no sentido vertical, que ele fala que o amor direcionado a Deus não deve ser nem o filial ou filéu, nem o eros. Tá? Tem gente que quer tratar Deus, Deus é meu amigo.
Ah, Deus é meu parceiro. Deus não é teu amigo, Deus não é teu parceiro, Deus é teu pai, é o nosso pai, ele é o nosso Deus. Você tem que entender que eu não posso tratar Deus com esse sentido como eu trato o meu coleguinha. Ei, tu é meu parceiro, me dá um pedaço aí do teu lanche, ei, me presta aquela caneta, rapaz, pela nossa amizade. Porque esse tipo de amor, esse tipo de sentimento, isso aqui é interessante, tá me vindo na mente agora, mas esse tipo de amor, esse tipo de sentimento é o sentimento de dar e receber. Ou seja, por que tu é meu parceiro? Porque eu já te emprestei um dinheiro, eu já te emprestei aquela caneta, eu te emprestei o meu videogame, eu te emprestei o meu tênis, eu te emprestei um vestido, eu te emprestei isso, aquilo, a minha maquiagem. Deus não é parceiro de ninguém, Deus não é amigo de ninguém nesse sentido, tá? Deus, ele é o nosso Pai. E esse é um grande problema que muitos cristãos têm de não se colocar como servo, como um filho. Deus é Pai. E ponto final. Então, óbvio, como é que a gente trata o nosso pai? Ei, pai. E aí, amigo, como é que tá, senhor? Como é que tá, cara? Tá tudo bem? Não. Pai é um símbolo, é uma representação de uma autoridade. Na verdade, uma das primeiras autoridades que nós temos é pai e mãe dentro de casa. São nossos pais. Então, a gente não fala de qualquer jeito do nosso pai. Eu sei que tem algumas pessoas que não têm respeito pelo pai, não têm respeito pela mãe, mas o ideal que a Bíblia ensina é que tenha respeito. A Bíblia usa a palavra honrar. Honra. Então, imagina, se meu pai é biológico e minha mãe é biológica, eu preciso ter um certo critério de tratamento. Imagine Deus. Por isso que eu acho interessante, não é o amor eros. Ah, tem gente que tem canções. Tem canções, professor, você pode abordar. Eu estou ardendo de desejo por Deus. É uma coisa que, não, Deus a gente cultua ele. O Pai Nosso diz assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Observe que o texto já começa falando de exaltação. A gente não entra na presença de Deus pedindo, a gente não entra na presença de Deus exigindo. A gente entra na sua presença como adorador. E o que é adoração? É alguém que se prostra, é alguém que se ajoelha, alguém que coloca o rosto no pó. Veja que no Antigo Testamento era comum isso, as pessoas fazerem isso, colocarem o rosto no pó, como reverência, como respeito a Deus. Não é de qualquer jeito. Isso aqui eu achei bastante interessante, eu nem tinha pensado nisso quando eu estava estudando essa lição para gravar esta aula, mas isso me veio à mente agora. Então, que Deus abençoe você, professor. Deus abençoe meu querido aluno também. Que você possa ter uma aula excelente nesse domingo. Que essas palavras possam falar profundamente ao teu coração para a edificação da tua alma, ok? Fique todos na paz do Senhor e até a próxima, se assim Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.